Pessoal, na aula de hoje a gente vai construir um termoscópio. O termoscópio ele é um dispositivo, né, que serve para verificar temperaturas, mas de uma forma bem rudimentar. Acredita-se que o termoscópio tenha sido descoberto, inventado por Galileu. Bom, o que a gente vai precisar para fazer esse experimento? Uma garrafa PET pequena, tá? Pode ser uma de 200 a 230 ml, aquelas garrafinhas, tá? Um canudo plástico, um conta-gotas, uma vela e fósforo, né, para a gente poder acender, um pouquinho de água com corante, tá? Pode ser com alguma pigmentação, só para a gente ter o efeito visual. Um copo com água morna, um copo com água fria, um prego, de preferência também um alicate para poder segurar esse prego, e um fogão para a gente aquecê-lo. Tá? Bom, como que é a montagem desse experimento? A gente vai pegar a ponta do prego, né? A gente vai colocar em contato com a chama do fogão por mais ou menos uns 40 segundos. Tá? Muito cuidado fazer esse processo, né? De preferência tem um alicate segurando o restante do prego, né? Para não ter perigo de se queimar. E assim que o prego esquentar, né, depois de mais ou menos uns 40 segundos, a gente vai fazer um furo aqui na tampa da garrafa. A gente vai atravessar a tampa e esse furo ele tem que ter um diâmetro de maneira que um canudo consiga passar aqui por dentro. Então, se fica muito fino, pegue o prego quente e tente fazer com que o furo fique na medida do canudo. Tá? Na sequência, a gente vai atravessar completamente o canudo, né, de forma que a parte da extremidade que está para dentro da garrafa consiga ficar em contato com o que a gente vai colocar lá dentro. Tá? Depois a gente vai desrosquear a tampa junto com o canudo, né, e a gente vai fazer a fixação. Para fazer a fixação, a gente tira essa tampa junto com o canudo, e aqui na parte de dentro, né, da tampa, a gente vai pingar cera de vela para fazer a vedação. Depois a gente vai rosquear novamente, e aí utilizando conta-gotas, a gente vai colocar um pouco de água com corante. Pode ser mais ou menos 1/3 da garrafa, para a gente conseguir visualizar bem. Ou então, dependendo de onde colocou o canudo, de uma forma que o canudo ele fique com a parte de baixo imersa. Tá? Bom, antes de fazer o procedimento, né, que é colocar esse termoscópio em contato com a água morna e com a água fria, é ideal que a gente levante algumas hipóteses, né, para poder depois observar no momento da realização. Tá? Então a gente vai fazer 2 procedimentos. Primeiro a gente vai colocar a garrafinha na água morna e depois a gente vai colocar na água fria, e a gente tem que analisar mais ou menos o que está acontecendo ali. Tá? Então são 2 hipóteses. Vamos começar estudando aqui a primeira. Quando a gente coloca o termoscópio na água morna, o que a gente espera que acontece? Ou o que a gente acha que vai acontecer? Tá? A gente tem que analisar aqui, primeiro, a questão do fluxo do calor. Tá? Como essa água aqui está morna, muito provavelmente ela está com a temperatura maior do que a nossa garrafinha. Tá? Então a gente pode observar, né, que vai existir aqui um fluxo de calor da água para a nossa garrafa. Tá? Então a gente imagina essa situação. O que acontece? O que a gente espera que aconteça? Conforme essa garrafinha ela vai recebendo a quantidade de calor proveniente aqui da água, a gente espera que o líquido aqui se expanda. Então, a gente imagina que esse líquido aqui vai subir pelo canudinho. Tá? Então essa é a nossa hipótese. É isso que a gente espera que aconteça aqui. Tá? E quando a gente faz o mesmo procedimento na água fria?
Tá? O que nós temos ali na realidade? Com a água fria, certamente a garrafinha ela tem uma temperatura maior do que a água que está aqui, né? Então, o fluxo de calor deve ser sempre do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, nesse caso, a garrafa vai passar ou vai tentar passar o calor aqui para a água. Em contrapartida, o que a gente espera? A gente espera que essa porção aqui de líquido se contraia, né? Ela diminua. Tá? Então, seriam essas hipóteses iniciais que a gente tem. Agora, a gente precisa observar o experimento para ver se é isso mesmo, né? Se realmente o nosso pensamento aqui está correto. Tá? Então, vamos observar aqui a primeira situação. O termoscópio é colocado na água morna. Então, vamos ver mais uma vez, só para... Aqui eu vou pausar, né? Ó, o que a gente observou? O líquido, ele subiu, certo? Mas em seguida ele desceu, né? Ele voltou à situação inicial, né? A gente vai discutir sobre isso. Vamos ver agora colocando na água morna. Não, esse aqui já foi, né? Agora é na água fria. Pronto, vamos lá. Ó, o que a gente observa? Aparentemente a gente não observa nada, né? Bom, então vamos agora às nossas discussões, tá? Eu coloquei aqui essa imagem, né? Que é um aparato que nós temos que no meio cotidiano ele é conhecido como tesômetro, né? Porque quando você coloca a mão aqui nessa parte de baixo desse bulbo, esse líquido ele começa a subir por esse caminho e pode até borbulhar, dependendo de como você segura. Tá? Ele aqui é mais ou menos um termoscópio. A diferença é que aqui dentro ele é feito com álcool. Tá? Então, por que quando a gente utiliza álcool acontece esse procedimento até de borbulhar? Pelo simples fato, né, da dilatação da água ser um pouco diferente do álcool. E aqui a gente percebeu bem esse fator, né? Quando a gente coloca o termoscópio na água morna, a gente espera, né, se a gente conhece esse aparato, né, o tesômetro, a gente espera que quando eu coloco aqui na água, essa quantidade de líquido vai subir e extravasar pelo canudinho, mas não é isso que acontece. Por quê? Essa água ela está morna, ela não está com uma temperatura muito alta, a ponto de uma dilatação grande o suficiente na água para ela percorrer o caminho todo. Combinado a isso, a gente observa que o sistema logo entra em equilíbrio térmico, ou seja, eles atingem a mesma temperatura. E a gente percebe isso de que maneira? Com o simples fato do líquido retornar à sua posição inicial. Tá? Aqui, né, quando a gente tem o termoscópio na água fria, por que a gente não observa nada? Porque a temperatura também que nós temos aqui é uma temperatura que não chega nem a 0 grau, né? É uma temperatura pequena para fazer uma dilatação considerável da água, né? No caso, uma contração considerável da água. Então, o processo de calor envolvido aqui não é suficiente para fazer com que esse volume aqui aparente ser menor. Tá? Então, na realidade, o que nós temos? As nossas hipóteses iniciais estavam corretas? Na questão do fluxo do calor, elas estavam corretas. A única questão é,
eu não vou ter um líquido aqui extravasando pelo canudo, porque a temperatura que nós temos aqui na água é pequena a ponto de não produzir uma dilatação tão alta. E aqui, o fluxo de calor também é o que a gente espera, né? A garrafa passando para a água e, teoricamente, essa água, esse líquido que tem aqui dentro, ele vai comprimir. Mas não é o que a gente vê visualmente por conta da pequena quantidade que nós temos. Tá? Voltando ali ao nosso exômetro, né? O álcool aqui dentro, ele se dilata e se contrai muito fácil. Então, quando a gente coloca a mão aqui embaixo, ele vai subir rapidamente. Se a gente ceder o processo de fornecimento de calor, né? Se eu tirar a mão ali de baixo, a gente já percebe que ele se contrai e volta à posição original. Tá? Então, não basta ter fluxo de calor. Depende também do líquido que a gente está usando e da capacidade dele em se expandir ou contrair. Tudo bem? Então, até a próxima.